Quero dar as minhas boas-vindas àqueles que estão nos acompanhando através das lives no Instagram. Vamos hoje ter a nossa formação acerca da Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae de São João Paulo II, a nossa primeira live de formação neste mês mariano, onde vamos tratar sobre a introdução e o capítulo número 1. Então vamos dar início a esse nosso momento de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós esse ano então vamos estudar a Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, escrita por São João Paulo II no início do milênio, Inclusive foi ali logo na virada do milênio, e foi onde ele instituiu, inclusive, entre 2002 e 2003, um ano mariano, o ano do Rosário para a Santa Igreja, não é? Então, achamos por bem fazer a formação sobre esta carta apostólica para compreendermos, inclusive, como a Igreja ela observa, como a Igreja vê, como a Igreja ela sente a realidade do Santo Terço e, claro, do Santo Rosário, não é? Para que compreendamos que, na verdade, não se trata apenas de uma coisa secundária, mas de algo que é muito vivo e muito importante para a própria vida da Santa Igreja, não é? Então, esta é a nossa intenção. Nós temos 4 quartas-feiras, então teremos a primeira formação hoje. Eu vou fazer a introdução do documento e falar sobre o capítulo 1. Depois, na sequência, as 2 próximas quartas-feiras, nós teremos a presença dos nossos seminaristas, o Pedro e o Renato, que vão falar sobre o capítulo 2 e o 3 dessa carta apostólica. E depois, na última quarta-feira, eu encerro a apresentação com a conclusão do documento, tá bom? Então, vamos entrar logo naquele que é o nosso conteúdo, não é? Então, os números, nós sabemos, a Igreja, ela sempre, quando publica um documento, ele é sequenciado em parágrafos, em números, Então, da introdução até o final do capítulo 1 desta carta apostólica, nós temos 17 números, são 17 parágrafos, portanto. Então, a partir destes parágrafos é que nós vamos fazer assim, um repasso para entendermos aquilo que São João Paulo II quis nos transmitir acerca desta carta apostólica. Então, logo no início, no número 1, no primeiro número da carta apostólica, São João Paulo II ele destaca 2 realidades, 2 pontos que formam a essência do Santo Rosário. Em primeiro lugar, compreender que a fisionomia do Rosário, obviamente, ela é mariana, não é? Tanto que a repetição das orações, em sua maioria, são as Ave-Marias, são as Ave-Marias entre as dezenas do Santo Terço, entre os mistérios. Então, a meditação de cada um dos mistérios do Santo Rosário, ela é permeada então por essas Ave-Marias. Então, a fisionomia, e sempre que nós falamos em Rosário, sempre que nós falamos no Santo Terço, a primeira imagem, a primeira ideia que nos vem à nossa cabeça é a realidade da Virgem Maria. Mas São João Paulo II recorda e destaca com muita razão que o âmago, a essência do Santo Rosário, ela é cristológica. É Cristo que está no centro. Embora a meditação
dos mistérios ela se dê aí permeada pelas Ave-Marias, o Santo Rosário ele existe, não é? E tem como essência a meditação dos mistérios, a contemplação dos mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, logo no ponto 1, esse é o centro, é o que nos traz São João Paulo II. A fisionomia é mariana, mas a essência, o centro é cristológico, é Cristo, né? Então, logo após essa apresentação, já no parágrafo seguinte, número 2, o Santo Padre ele recorda, São João Paulo II recorda como os papas, como os sumo pontífices, eles viram e apresentaram o rosário ao decorrer da história. E é claro, ele não teria como fazer isso nomeando todos, né? É impossível quase, né? Porque devido ao número de papas, mas ele dá ênfase especialmente ao Papa Leão XIII, que publicou inclusive uma encíclica falando sobre o rosário, tá? Então fica aí talvez a dica de um próximo estudo para nós, não é? De estudarmos aí essa encíclica publicada por Leão XIII, e também depois ele dá uma destaca aos papas conciliares, São João XXIII, Paulo VI principalmente, porque há uma carta, uma exortação apostólica escrita por Paulo VI chamada Marialis Cultus, onde o São Paulo VI fala sobre o culto à Virgem Maria, e neste culto à Virgem Maria ele fala então também da questão desse aspecto, né, da piedade, da devoção do Santo Rosário. E também São João Paulo II fala da importância, do destaque do Santo Rosário também no seu pontificado. É interessante que ele mesmo chega a mencionar, né? O Rosário é a minha oração predileta. E aqui, né, meus irmãos e irmãs, nós poderíamos recordar quantas vezes, quantas imagens nós já vimos, não é, ao decorrer do pontificado dele, e essas imagens ficaram para nós, né, para a nossa história, para a história da Igreja, com São João Paulo II com o seu rosário na mão, com o seu terço na mão, né? Então nós vemos que é de fato um testemunho muito bonito que ele nos traz. No número 3, o Papa João Paulo II fala da instituição do ano do Rosário, né? Entre outubro de 2002 e outubro de 2003, aconteceu na Igreja o chamado Ano do Rosário, né? Então, São João Paulo II fala, olha, na esteira daquilo que nos propôs Leão XIII, né, na sua encíclica, onde ele quis incentivar a Igreja à oração do Santo Rosário, né, eu proponho este Ano do Rosário para fomentar, para incentivar a oração do Rosário na Santa Igreja. E por que é que ele quis fomentar? Por que ele achou necessário, importante fomentar a oração do Santo Rosário naquele momento? Aí a gente passa ao número seguinte, o número 4, onde ele fala das chamadas objeções ao Rosário. Então, em primeiro lugar, né, ele pontua que percebe-se que há uma crise naquele período, né? Então estamos ali no início dos anos 2000, né? do milênio, do terceiro milênio, e São João Paulo II observa, né, que ao final do milênio, né, a década de 90 e na década seguinte, havia uma espécie de crise de compreensão, né, do terço, do Santo Rosário, e talvez, inclusive, né, muitos de nós que estamos aqui participando, ouvindo esse momento, podem até nomear e se lembrar de algumas críticas que se ouviam, né, críticas não fundamentadas,
infelizmente às vezes até por líderes da igreja, não é, dizendo que o rosário, o Santo Terço não são importantes, não deviam ter a importância que muitas pessoas queriam dar. E São João Paulo II nomeia 2 pontos que ressaltam esta crise. Primeiro, havia uma espécie de polarização, não é? Como se o rosário, ele de alguma maneira estivesse em oposição à ação de Cristo, à contemplação dos mistérios de Cristo na liturgia, não é? E eu penso, e aqui entra, vou ser bem sincero a você, uma interpretação particular, né? Padre Dalvan. Nós sabemos que até o Concílio Vaticano II, quando era celebrado o chamado Rito Pio V, antes da reforma que trouxe o Rito Paulo VI, como nós o temos hoje, era muito comum as pessoas recitarem o rosário durante a missa, não é? Inclusive, era algo realmente muito comum, uma prática muito comum. E quando nós tivemos a reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, nós sabemos que infelizmente essa reforma ela também foi mal compreendida, né? Muitas pessoas interpretaram mal aquilo que a própria Sacrosanto Concilium tentou apresentar. Então houve, né, quem quisesse a todo custo arrancar a piedade da liturgia, e enfim, há uma série de coisas que eu não vou entrar em detalhes porque não é o nosso ponto aqui, mas uma das coisas, né, que se deixou de fazer, se caiu de certa maneira em desuso, é a recitação do rosário na Santa Missa, tanto que nós não observamos isso hoje mais, né? Então isso acabou criando uma espécie de polarização, né? Parecia que havia ali uma briga, não, onde não pode, o terço não pode. Então houve a tentativa de diminuir a importância do rosário, como se ele de alguma maneira atrapalhasse a importância e a centralidade da liturgia, né? Então, de certo modo, é daí que houve essa crise, né? Essa objeção, não é? E São João Paulo II é muito claro nesse número 4. O rosário, ele não se opõe à meditação, à contemplação dos mistérios da vida de Cristo na liturgia. Na verdade, o Santo Rosário, ele complementa, ele dá continuidade, né? Por quê? Porque a pessoa, né, o católico, ele vai à missa ali no domingo, talvez, né, alguns, né, vão à missa, né, tem essa possibilidade de ir à missa nos dias de semana também, mas no seu dia a dia, no cotidiano, a imensa maioria não tem essa oportunidade, mas tem a oportunidade de rezar o rosário. E quando essa pessoa ela participa da missa e ela medita os mistérios de Cristo na liturgia, ela tem a oportunidade de, através do rosário, prolongar durante a semana e por isso durante a sua vida a meditação dos mistérios da vida de Cristo. Então, São João Paulo aqui já derruba essa primeira objeção. E o segundo ponto, que seria uma objeção ao rosário, como ele apresenta, é que alguns alegavam, né, que ele era pouco ecumênico, né? Pouco ecumênico. Então aquele medo, aquele receio de falar da Virgem Maria, de apresentar a Virgem Maria, já que muitos, né, membros de denominações cristãs, né, os protestantes, eles têm uma grande dificuldade, uma imensa dificuldade de aceitar a Virgem Maria como a própria igreja apresenta e venera, né? Então não vai ser ecumênico, não vai ajudar. E São João Paulo II, ele é muito claro, muito direto, não. Recordando aquilo que ele pontuou no primeiro número, não é? O rosário, ele tem a sua fisionomia mariana, mas a sua essência
o seu centro é cristológico. E por isso o rosário ele não atrapalha, mas ele ajuda, não é, a igreja neste caminho ecumênico. Até porque é importante compreendermos, né, um pequeno parêntese aqui, quando se fala em ecumenismo, quando se fala da busca da unidade entre os cristãos, um dos pontos essenciais é a necessidade de estarmos cientes e firmes da nossa fé. Não se faz ecumenismo negando aquilo que faz parte da nossa fé ou abrindo mão, deixando de lado. Se faz ecumenismo apresentando aquilo que nós cremos, não é? E dialogando em cima disso, não é? Então São João Paulo II é muito claro, não há, o Santo Rosário não atrapalha, muito pelo contrário, ele é uma oração poderosa de súplica aos céus através da Virgem Maria para que esta unidade aconteça. No número seguinte, o número 5, São João Paulo II ele deseja apresentar o Santo Rosário como um caminho de contemplação. Se, como ele mesmo disse, o Santo Rosário ele de essência cristológica, ele é, portanto, um caminho para, com a Virgem Maria, não é? Acompanhados pela Virgem Maria, contemplarmos a vida de Cristo. É por isso que a meditação, a contemplação dos mistérios, ela é, na verdade, o centro do Santo Terço. E aqui entra uma questão interessante de compreendermos, não é? Inclusive devido assim às inúmeras críticas que nós católicos recebemos, né, pelo nosso hábito de rezar o Santo Rosário, de rezar o Santo Terço. Mas é um monte de repetição, é só repetição, é uma coisa monótona, é uma coisa chata, como alguns tentam dizer ou tentam convencer. Eu me recordo, em primeiro lugar, a fala de um santo, se não me falha a memória, São José Maria Escrivá, quando ele diz que monótona é a nossa fé, se nós não conseguimos contemplar os mistérios de Cristo. E nesse sentido, né, da contemplação dos mistérios, é importante compreender que nós apresentamos, não é, o mistério, não é, como por exemplo a anunciação do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, pronto, né, ali o primeiro mistério. E diante desse mistério que é apresentado, na sequência nós rezamos o Pai Nosso e as 10 Ave Marias. E eu me recordo da fala, do ensinamento de um padre uma vez, quando ele dizia que as Ave Marias, elas são como uma cantilena, elas são como uma música de fundo que nos ajudam a meditar sobre aquele mistério. Então, quando nós anunciamos no Rosário o mistério, como eu acabei de colocar aqui o exemplo, né, o anúncio do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, durante aquele mistério, enquanto nós vamos rezando o Pai Nosso e depois repetindo uma Ave Maria atrás da outra, enquanto os nossos dedos, né, me permitam aqui um pouquinho, né, enquanto os nossos dedos eles vão repassando as contas do Rosário, nós somos chamados a meditar aquele mistério da vida de Cristo. Então é caminho de contemplação. E nesse caminho de contemplação nós vamos encontrar Cristo e aquilo que Cristo deseja nos dar, nos entregar. São João Paulo II, ele fala, né, agora já no número seguinte, de como esta oração ela é importante, ela poderíamos dizer, fundamental para a paz e para as famílias. Quantos testemunhos nós temos na vida dos santos
e na vida de muitas famílias que nós conhecemos, talvez até da nossa própria família. Quantos testemunhos belíssimos nós temos de o quanto o rosário, de quanto o Santo Terço, ele foi importante para manter a paz na família, para manter a família unida. Quantos testemunhos belíssimos nós conhecemos de santos que foram inicialmente formados porque os seus pais todos os dias reuniam a família ao redor do seu pequeno oratório, diante de uma imagem da Virgem Maria, e recitaram o Santo Rosário ali juntos, todos os dias, com fidelidade. Como isso foi importante à vida daquelas pessoas. Quantos de nós trazemos ainda isso gravado profundamente na nossa história e na nossa vida? E na meditação destes mistérios, é que nós somos levados diante do próprio Cristo, levados diante do próprio Cristo pela Virgem Maria. No número 7 da Carta Apostólica, o Rosário da Virgem Maria, nessa introdução nos diz São João Paulo II que através do Santo Rosário nós somos como que misteriosamente levados diante daquele momento onde Jesus entregava na pessoa do discípulo, do apóstolo São João, a humanidade, as mãos, a maternidade da Virgem Maria. Eis aí a tua mãe. Através dessa oração, através do rosário, a Virgem Maria, meus queridos irmãos e irmãs, a Virgem Maria exerce a sua maternidade para conosco. A Virgem Maria exerce a sua maternidade, aquilo que é próprio do ser mãe. Através do Santo Rosário, a Virgem Maria está presente na nossa vida, como uma mãe que busca o seu filho, como uma mãe que se senta ao lado do seu filho para o ouvir, para o aconselhar, para o dar ensinamentos, para falar daquilo que é importante em sua vida. Todas as vezes que nós tomamos o Santo Terço na mão, rezamos o nosso terço, rezamos o nosso rosário, nós podemos dizer que a Virgem Maria senta-se ao nosso lado como nossa mãe. Senta-se ao nosso lado como nossa mãe e exerce o seu papel maternal. E São João Paulo II ainda recorda que as aparições, especialmente as mais famosas, mais aclamadas, como Lourdes e Fátima, por exemplo, são momentos onde a própria Virgem Maria incentiva a oração do Santo Rosário como um meio, de nos aproximarmos dela e de ela nos conduzir a Deus. No número 8º desta carta apostólica, São João Paulo II nos convida a recordar o testemunho dos santos, como eu já até mencionei aqui de alguma maneira, mas agora de uma maneira mais direta e mais enfática. Nesse número 8º, São João Paulo II recorda, de quantos homens e mulheres que hoje são venerados em nossos altares e que tiveram, como algo constante nas suas vidas a oração do Santo Rosário. Isso é importante, é bom porque nos ajuda a compreender como o Santo Rosário, ele de fato é um instrumento que nos santifica, que nos auxilia. Bom, essa então foi a introdução do documento e nós vamos agora para o capítulo 1.
Neste capítulo 1, o título do capítulo é Contemplar Cristo com Maria. Este é o tema deste primeiro capítulo. Então, no número 9, que é o primeiro parágrafo deste capítulo, São João Paulo II nos apresenta a realidade da contemplação. Ele, inclusive, parte da passagem bíblica da transfiguração, do mistério da transfiguração do Senhor. E mostra ali como Pedro, Tiago e João, que são, diríamos assim, de algum modo, ícones da contemplação de Cristo, da contemplação do Cristo que se revela, glorioso, transfigurado ali diante deles, São João Paulo II nos diz, olha, assim como Pedro, Tiago e João contemplaram no Monte Tabor o Cristo transfigurado, que na transfiguração de algum modo apresenta um pouquinho daquilo que será a glória da sua ressurreição, nós cristãos somos chamados a contemplar o Cristo ressuscitado através do Santo Rosário. É o instrumento que o Senhor nos concedeu para contemplar esta glória da ressurreição. E então São João Paulo II, no parágrafo seguinte, número 10, apresenta a Virgem Maria como um modelo desta contemplação. A Virgem Maria, ela é um modelo, nas palavras de São João Paulo II, ela é um modelo insuperável. Essa é a palavra que São João Paulo II usa. É um modelo insuperável. Por que ela é um modelo insuperável? Em primeiro lugar, é claro, nós precisamos recordar da própria santidade da Virgem Maria, não é? Não há nenhum tipo de sombra no modo como a Virgem Maria olha e contempla o seu filho. Nós, seres humanos, com exceção da Virgem Maria, nós que somos pecadores, temos infelizmente a sombra do pecado que muitas vezes nos impede de contemplar Cristo como Ele é em todo o seu mistério. Mas a Virgem Maria não, ela não tem pecado, ela é imaculada. Mas também São Paulo II recorda, e esse é o ponto central, na verdade, do que ele coloca no texto, a Virgem Maria, ela é um modelo insuperável porque ela contempla o mistério do Verbo encarnado desde o princípio, desde o momento da encarnação, desde o momento em que o arcanjo Gabriel, ele anuncia que ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador, que Deus a chamava para essa missão, até Pentecostes, até o momento onde o Espírito Santo desce sobre a igreja reunida no cenáculo. É importante lembrarmos disso, Livro dos Atos dos Apóstolos, como nós iremos celebrar daqui uns dias mais a solenidade de Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos com Maria Santíssima. Ela estava presente, é óbvio, porque ela acolheu, ela disse o seu sim, no momento em que o arcanjo anuncia o mistério da encarnação. E ela está presente quando o próprio Espírito Santo manifesta à igreja o corpo místico de Cristo. Então Maria, ela é este modelo insuperável da contemplação. E o número seguinte, o número 11, ele continua alicerçando essa realidade, porque ele mostra, São João Paulo II, ele procura mostrar como a recordação da Virgem Maria, ou seja, as memórias da Virgem Maria, elas ajudam a contemplar o Cristo. Inclusive ele recorda aquilo que o próprio Evangelho de São Lucas nos relata, ela conservava todas as coisas em seu coração. Ela conservava e meditava todas as coisas
em seu coração. E é a partir então desta recordação, se a gente parar para observar, nós poderíamos dizer que todos os mistérios que nós contemplamos no rosário, eles são estes momentos que a Virgem Maria recordava no seu coração, né? Guardava e recordava, né? Desde a Anunciação, né? Embora São Lucas fale disso lá na frente já, quando eles perdem, não é? E depois encontram o menino Jesus no templo, mas é certeza de que a Virgem Maria trouxe muito bem gravado no seu coração e na sua alma tudo o que aconteceu desde o início, desde aquele momento em que ela foi visitada pelo arcanjo São Gabriel. Então, de certo modo, quando nós pegamos o nosso Santo Terço, o nosso rosário, não é? E vamos ali entre as 10 contas das Ave Marias, meditando os mistérios, é como se de alguma maneira nós nos uníssemos ao coração da Virgem Maria nas suas recordações. São João Paulo II diz o seguinte, não é? Quando a igreja recita o rosário, olha para a vida de Jesus através dos olhos de Maria. Olha que profundo, olha que belo isso que nos diz São João Paulo II. Vamos repetir. Quando a igreja, ou seja, quando você, rezamos o Santo Terço, rezamos o Santo Rosário, recitamos o Santo Rosário, nós olhamos para a vida de Cristo, mas olhamos para a vida de Cristo pelos olhos de Maria. E é por isso que, na verdade, embora, não é, o Santo Terço, o Santo Rosário, ele seja uma oração chamada oração de recitação, não é? Porque nós recitamos, falamos, repetimos, não é? As orações, o Pai Nosso, as Ave Marias, mas o rosário é uma oração contemplativa. O rosário é uma oração contemplativa. São João Paulo II usa uma palavra muito forte, né? Ele diz o seguinte: sem a contemplação, o rosário é como um corpo sem alma. Sem a contemplação, o rosário é como um corpo sem alma. Então, aquilo que nós falávamos lá atrás, na introdução ainda, quando falávamos sobre algumas objeções que são feitas ao Santo Rosário, lembramos que talvez essa dificuldade de acolher o Santo Rosário ela aconteça porque a pessoa não reza como devia rezar, porque a pessoa está apenas repetindo palavras, está apenas repetindo Ave Marias e não está contemplando o mistério de Cristo no rosário, não é? Então, que nós fujamos deste pragmatismo, dessa tentação de apenas repassarmos as contas mecanicamente, mas que a cada passar de conta nós possamos nos colocar sobre o coração e os olhos da Virgem Maria e contemplar os mistérios do seu Filho Jesus Cristo. E essa contemplação dos mistérios da vida de Cristo com o Santo Rosário são fecundas, não é? É fecunda, na verdade, como nos apresenta São João Paulo II, porque com o rosário nós somos chamados a recordar Cristo com Maria, não é?
é como se nós pedíssemos a ajuda, o auxílio da Virgem Maria, para que ela nos lembre, né? Voltamos ao ponto anterior, né? Quando falamos ali das recordações de Maria, né? Ela guardava e meditava no seu coração tudo aquilo que ela via e contemplava na vida do seu filho. Então, ao recitar o rosário, nós somos chamados a recordar estes mistérios da vida de Cristo com Maria. E é interessante, né? Isso já é o número 13 do capítulo 1, não é? São João Paulo II, ele recorda, né? Ele coloca, na verdade, que recordar aqui não é apenas o sentido de lembrar. São João Paulo II, ele puxa, né, para dentro da sua reflexão, dentro desse número 13, desse parágrafo 13, no capítulo 1, a realidade de que na teologia da igreja, o recordar, vou usar aqui uma expressão que ele não usa, mas é só para facilitar, fazer memória, né? Como todas as vezes o padre, quando celebra a missa, repete aquilo que Jesus disse na última ceia: fazei isto em memória de mim. Dentro da teologia da igreja, fazer memória não é apenas recordar algo do passado, mas o recordar, ele tem uma força de atualizar. É claro que isso em primeiro lugar, uma categoria ligada à liturgia, né? A teologia da Santa Liturgia. Mas São João Paulo II diz, olha, essa realidade que é própria da liturgia em primeiro lugar, né? Essa questão essa capacidade, não é, do recordar no sentido de atualizar, né? Trazer para o momento, ele também acontece em relação ao Santo Rosário, né? O Rosário, ele é um complemento, ele prolonga aquilo que foi meditado e contemplado na liturgia, agora no dia a dia. É um pouco do que eu falava lá em relação à questão das objeções ao Santo Rosário, né? Em relação a essa dificuldade de entender o paralelo, né, entre a liturgia e a piedade do Santo Rosário. Então, ele recorda, ele coloca isso, né, São João Paulo II. Se a liturgia ela tem essa capacidade de trazer, de fazer atual os mistérios da vida de Cristo, o Santo Terço ele prolonga isso na vida das pessoas, né, no seu dia a dia. E fazendo atual, então, né, ele nos ensina, nos coloca que o rosário, ele ajuda-nos a aprender sobre Cristo com Maria. E aí é importante recordarmos, não é? Maria conhece Jesus. Quem nessa terra conheceu melhor Jesus do que a Virgem Maria? E por isso, quem melhor do que ela para nos ensinar quem é o seu filho? Para nos ensinar a contemplar quem é o seu filho. Então, né, nos fica muito claro como é importante essa nossa adesão ao Santo Rosário, né? Porque nós estamos nos colocando ao lado daquela que é a autoridade máxima no que se fala ao conhecimento de Jesus aqui na Terra, né? E nesse conhecimento, neste ensinar da Virgem Maria a nós, começa o processo de ação do rosário na vida e na alma daquele que recita-o, que é o processo da configuração a Cristo com Maria. Contemplar Jesus por Maria, nos diz São João Paulo II, leva-nos a configurar a Ele, pois ela é a criatura mais configurada a Ele, Jesus Cristo. Então, quando nós contemplamos os mistérios da vida de Cristo,
com Maria, através do rosário, nós somos configurados a Cristo, porque a Virgem Maria é o ser, a pessoa mais configurada a Ele. Então, no Santo Rosário, na intimidade com a Virgem Maria, nós vamos crescendo na intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo. E é claro, né, essa contemplação já é número 16 da Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae. São João Paulo II pontua que esta oração de contemplação, ela leva-nos também à atitude de súplica. Por quê? Porque nós contemplamos o mistério de quem é Cristo. E contemplando o mistério de quem é Cristo, nós então nos sentimos à vontade para agora suplicar, para agora lhe pedir, não é, a Jesus como nosso irmão, porque estamos juntos à mãe, né? Pedimos ao Filho e contamos com a intercessão da mãe. E o último número, o número 17 desse capítulo 1, não é? São João Paulo II então nos diz que o Santo Rosário, ele nos ajuda também a anunciar Cristo com Maria, né? O Rosário, ele tem também uma finalidade, poderíamos dizer assim, missionária, de evangelização. Ele nos ajuda, primeiro interiormente, né, a essa transformação e por isso a testemunhar Cristo, porque somos transformados interiormente nessa contemplação, e o testemunho particular é o primeiro anúncio, mas também, não é, São João Paulo II recorda de quantos exemplos, de quantos casos existem, né, testemunhos de pessoas que se converteram através do rosário. Se converteram porque outros rezaram por eles, se converteram porque conheceram o rosário e através dele se converteram de fato, ou às vezes muitos católicos que estavam ali meio na tibieza e que o rosário foi a fonte de conversão deles, né? Então, meus queridos irmãos e irmãs, este foi a introdução e o capítulo 1 da Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae. Então, na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, às 20 horas, os nossos seminaristas, um deles vai tratar sobre o capítulo 2, tá bem? Então, convido você que nos acompanhe, né, ou aqui pelo meu perfil mesmo, porque de qualquer modo o padre vai retransmitir, ou também pelas nossas páginas da nossa paróquia, tá bom? Pela página da paróquia, Nossa Senhora Aparecida de Bananeiras, ou pelo perfil da Pascom, Pascom Bananeiras, tá bom? Então vamos agora suplicar a Virgem Maria que interceda por nós, não é? E que derrame a sua graça e a sua bênção sobre as nossas vidas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então desejo a todos, que tenham uma excelente noite e que a Virgem Maria interceda e derrame as suas bênçãos sobre todos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.